Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vivemos uma época de polarização política, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Depois de anos de governos com tendências progressistas em diversas partes do mundo, com seus erros e acertos, nós nos encontramos diante da ascensão da extrema-direita ao poder. E não há dúvida de que com a ascensão da extrema-direita ao poder, tivemos também a ascensão de um discurso de ódio na política, um ódio que trava a comunicação entre as pessoas. O filósofo alemão Jürgen Habermas, já em 1981, tratava em sua obra Teoria da Ação Comunicativa das patologias da comunicação. E esse assunto nos parece oportuno no momento atual. Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de direito, de cultura e de filosofia, se você acha interessante analisar este e outros fatos à luz do pensamento filosófico, então eu peço que você se inscreva no canal, que assista esse vídeo até o final, que curta se gostar e ative o sininho das notificações, pois assim você estará contribuindo para a existência de mais um canal de cultura, de filosofia e de política aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. O ódio, do latim ódio, também chamado de execração, raiva, rancor e ira, é um sentimento negativo e intenso. Ele se manifesta na forma de antipatia, aversão, do rancor e da repulsa contra o outro. O ódio pode se basear no medo, justificado ou não. Podemos afirmar que o ódio está intimamente ligado ao preconceito e ao rancor. O preconceito, por sua vez, pode ser definido como um conceito prévio negativo que temos em relação a alguém ou a um segmento da sociedade, sendo que esse conceito prévio negativo não se baseia em dados objetivos, mas puramente em colocações subjetivas, em sentimentos baseados em hábitos desenvolvidos ao longo do tempo. O rancor, por sua vez, nada mais é que o ressentimento, que uma aversão trazida por uma experiência negativa. Nós podemos conceituar a extrema-direita, também chamada de ultradireita, como uma ideologia que se encontra no ápice, no ponto mais extremo da direita e que tem como ponto principal a tradição, o passado. Por conta de estar sempre voltada ao passado, a extrema-direita é apegada a valores antigos, como a hierarquia e a estratificação social. A extrema-direita é apegada a valores do passado e, por isso, para ela, a época melhor e que trouxe os valores que ela pretende resgatar é a Idade Média. Por isso, a extrema-direita pode até fazer alguma crítica ao capitalismo, mas nunca uma crítica de uma forma progressista. Ao contrário, a extrema-direita faz uma crítica conservadora ao capitalismo, no sentido da volta ao passado, da volta a um tempo pré-capitalista. Voltada ao passado e à tradição, a extrema-direita fará críticas principalmente no que concerne aos costumes. Isso não quer dizer que a extrema-direita busque uma derrubada do capitalismo no que se refere à economia. Como ela admira a hierarquia e a estratificação social, e como todos nós sabemos que o capitalismo é o regime da desigualdade e que a ascensão social no capitalismo é negada à maioria, a extrema-direita vai se adaptar muito bem ao capitalismo. Então, a extrema-direita vai criticar o capitalismo no que lhe convém. Por exemplo, quando foca sua carga negativa ao capitalista que tem atitudes humanitárias, como é o caso do George Soros, mas abraçando o liberalismo na economia, como acontece aqui no Brasil, com o extermínio dos direitos sociais, no caso da política econômica,
de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Como dissemos, a extrema-direita fixa seu olhar nostálgico ao passado, em um tempo onde havia servos e senhores, onde as mulheres não tinham direitos políticos e eram dependentes dos homens, e a religião tinha total domínio sobre a sociedade. Por essa razão, a extrema-direita valorizará a supremacia branca, o machismo, a homofobia. A extrema-direita será contrária, por exemplo, às cotas raciais, porque ela é contrária a qualquer forma de ascensão social da população negra. Ela se fixa num passado de nobreza e diminui quem ela acredita ser inferior. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor analfabeto. O que vai acontecer é que os líderes e ideólogos da extrema-direita vão sempre trabalhar com esses sentimentos negativos nas cabeças dessas pessoas. Nós falamos que o medo, o ressentimento e o preconceito são partes integrantes do ódio e sabemos que são sentimentos muito fortes que todos nós temos dentro de nós por experiências passadas vividas. Então, os ideólogos da extrema-direita vão trabalhar com esses sentimentos durante muito tempo, até conseguir seu intento de avivar esse sentimento de forma coletiva. Vejamos o caso do Brasil, por exemplo. O preconceito sempre existiu em nossa sociedade, que nunca foi uma democracia racial, mas ele foi valorizado, esse sentimento de preconceito racial, foi valorizado por declarações do atual presidente. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Deputado Jair, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro esse risco, que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Assim, a extrema-direita sempre vai trabalhar com o ódio, com o ressentimento que as pessoas possam ter por situações vividas, com preconceito em relação às minorias, com medo injustificado em relação à ascensão social dessas minorias e a novos modelos de família e relações sociais. Por outro lado, os métodos da extrema-direita tiram o foco do debate democrático, fixando-se na destruição da reputação daqueles que eles elegem à categoria de inimigos. E a todo esse quadro é forçoso acrescentar que as redes sociais e as chamadas fake news auxiliaram muito a ascensão da extrema-direita e do discurso de ódio ao poder. O filósofo alemão Habermas, criador da teoria da ação comunicativa, já falava em sua obra de 1981 de patologias na comunicação. Ele descreve e procura analisar formas típicas de violência na sociedade moderna, que se traduzem na forma de uma comunicação distorcida, que surgem quando a dinâmica e a complexidade da racionalidade comunicativa são perturbadas, e isso ocorre quando os sistemas de dinheiro e poder passam a se miscuir no mundo da vida, ou seja, nas relações da esfera privada e também nas relações da esfera pública. Todo exposto, podemos concluir que a ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil e no mundo, esse fato dificulta a comunicação e a própria orientação àqueles que já tiveram seus ressentimentos avivados pelos ideólogos da extrema-direita, que trabalham esses sentimentos negativos nas pessoas há muitos anos. Podemos dizer, então, que esse ódio trava a comunicação, o
o que nos remete ao pensamento do filósofo alemão Habermas, muito importante na modernidade, que em sua teoria da ação comunicativa transferia o foco da investigação da modernidade para uma relação intersubjetiva entre sujeitos capazes da linguagem e da ação. No entanto, nos tempos atuais, percebemos que a ascensão da extrema-direita ao poder, com seus métodos, conseguiu inserir o ódio de uma tal forma no debate, num ponto que dificulta enormemente a comunicação. Assim, talvez caiba a nós novamente nos debruçarmos sobre a obra de Habermas e procurar entendê-la para, no futuro, quem sabe, corrigir a comunicação distorcida que hoje impera na esfera pública e que nos foi imposta pelos ideólogos da extrema-direita, tentando trazer as pessoas de bem novamente ao caminho da racionalidade, corrigindo as patologias da comunicação. Concordo que o caminho é árduo, mas extremamente necessário. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva no nosso canal. E a gente se vê por aqui. Um abraço, até a próxima!